Senhor meu Deus e meu Pai, entramos em oração na Tua presença nesse momento e, como sempre, agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez para cultuá-lo, para adorá-lo, para engrandecê-lo, para bendizer o Teu nome, para, meu Deus, expressar através, meu Deus, deste culto, do louvor, dos louvores, o nosso amor por Ti. Sabemos que o Senhor nos amou primeiro. Se hoje nós chamamos, é por essa razão, por esse motivo. O Senhor nos amou primeiro. E a minha oração, meu Pai, é para que o Senhor nos ajude, nos ensine a amá-lo como o Senhor nos ama. Amá-lo ao ponto, meu Deus, de entregar tudo, renunciar tudo, abrir mão de tudo, porque esse é o valor do reino de Deus. O reino de Deus exige tudo. O Senhor não quer uma entrega parcial, uma obediência parcial. O Senhor quer devoção total. Que sejamos inteiros, que tenhamos um coração totalmente voltado para Ti. Como quando o Senhor disse para Abraão: ande na minha presença e seja íntegro, seja perfeito. É isso que o Senhor espera. É isso que o Senhor continua exigindo, que sejamos pessoas íntegras, inteiras, uma peça só e não, meu Deus, uma pessoa dividida, uma pessoa que vive uma vida dupla. Não. E eu peço, meu Pai, que o Senhor nos ajude a ser aquilo que o Senhor espera. Uma geração eleita, um povo santo, separado, um remanescente fiel, que não se amolda, que não se curva ao sistema, ao padrão desse mundo, que não se amolda ao padrão desse mundo, mas transtorna esse mundo, vivendo segundo a sua vontade, vivendo de acordo com o padrão do céu, vivendo como um cidadão do céu. Nos ajuda, Senhor. Sua palavra diz que se a nossa justiça não exceder, de maneira nenhuma vamos escapar. O Senhor espera mais, espera coisas melhores daqueles que já foram iluminados, que receberam luz. Quem tem luz tem responsabilidade. Nos guarda, Senhor, de vivermos como pessoas que não esperam a volta do Senhor. Nos guarda de vivermos distraídos, ociosos. Meu Deus, nos guarda de estarmos envolvidos com tantas coisas, envolvidos com a nossa própria vida, necessidades, sonhos, desejos, e perder de vista o principal, aquilo que é o mais importante, que é a salvação da nossa alma, o nosso nome no livro da vida. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, meu Pai, de cada um que está aqui, daqueles que acompanham à distância, e faça repousar sobre nós um temor que venha nos constranger. Que o temor do Senhor tome os nossos corações, que haja temor no pensar, no falar, no agir, no sentir, no andar, no viver. Salomão deixou claro que esse é o essencial para o homem. Não há nada mais importante para o homem do que temer o Senhor. Então, eu te peço, meu Deus, que esse temor tome os nossos corações.
que possamos viver cada dia da nossa vida como se fosse o último dia da nossa vida. Até porque não sabemos quando será o último dia. Pode ser hoje. A qualquer momento o Senhor pode nos chamar, a trombeta pode soar. E nós precisamos estar preparados, prontos para esse grande dia. Ajuda-nos, meu Deus, perdoa as nossas falhas, cada palavra, cada pensamento, sentimento, atitude que entristeceu o Senhor, que porventura afastou o Teu Espírito Santo, criou uma barreira, um bloqueio, que agora, meu Deus, a misericórdia do Senhor nos cubra, o Teu sangue nos purifique, e que toda barreira seja tirada, e que nesta reunião possamos, meu Deus, nos achegar a Ti, nos aproximar do Senhor. É isso que nós queremos e precisamos, estarmos perto do Senhor, cada vez mais perto, sermos cada vez mais íntimos. Nos ajuda, Senhor, desenvolver essa relação íntima, pessoal, profunda. Não, Senhor, não queremos viver apenas uma religião, não queremos apenas cumprir com ritos, com uma liturgia, com regras. Não, meu Pai, nós queremos Te conhecer cada dia mais. Aumenta a nossa fome. Meu Deus, desperta em nossos corações uma fome, uma sede insaciável, incontrolável pelo Senhor. Atraia, meu Deus, o nosso coração a Ti. Em nome de Jesus, acende uma chama, meu Pai, que não se apague mais. E se porventura, meu Deus, a chama do primeiro amor se apagou em muitos corações, que é um dos sinais, meu Deus, uma das profecias bíblicas referentes ao fim dos tempos. O amor de muitos se esfriaria. Muitos, meu Deus, entrariam no estado de mornidão, de fraqueza, de dormência espiritual. E iriam se amoldar ao mundo, se conformar com o mundo. Que essa profecia não se cumpra nas nossas vidas, mas que possamos ser aquele remanescente fiel, que vai manter a chama do primeiro amor acesa, que vai, meu Deus, manter de pé a aliança, o compromisso com o Senhor, que não vai retroceder, porque o Senhor diz que não se agrada daqueles que retrocedem. A tua alma não tem prazer naqueles que recuam. E uma pessoa pode estar dentro da igreja e já ter recuado, retrocedido, já não ser o que foi um dia. E a ideia, meu Deus, é sermos melhores a cada dia, mais santos, mais espirituais, mais tementes, mais íntegros, mais justos. É isso que o Senhor espera, que a nossa caminhada, meu Pai, seja progressiva. Quantos que começaram bem e terminaram mal? Quantos, meu Pai, que começaram no Espírito e estão terminando na carne? Que haja um despertar, que haja um avivamento. Em nome de Jesus, ajuda-nos, meu Deus, a levantar e preparar para o Senhor um povo separado, santo, um povo especial, um povo zeloso de boas obras, que te ama acima de todas as coisas, que vive para a tua glória, que te honra, meu Pai, que te representa. Nos ajuda a te representar, meu Pai, nesse mundo de trevas, nesse mundo perdido. Tem tanta gente carente, sedenta pelo Senhor. E nós temos essa responsabilidade de representá-lo, de atrair as pessoas, os perdidos, os doentes ao Senhor.
Mas como, meu Pai, vamos atrair alguém para o Senhor, se não houver em nós um padrão alto, um nível de excelência, de integridade, de santidade, de justiça, se formos mais um no meio da multidão, se não nos diferenciarmos? Não, meu Deus, eu oro para que a Tua palavra possa nos lapidar, nos purificar, nos lavar, nos moldar, e que a cada dia possamos nos parecer mais com o Senhor. Que quem olhar para nós veja a Tua luz em nós, a Tua glória resplandecendo nas nossas vidas. Conduz essa reunião, fala ao nosso coração. O culto é Seu, o povo é Seu. Assume esse altar, conduza, dirija, e que ninguém saia da mesma forma, meu Deus, mas que todos saiam alimentados, despertados, meu Deus, que sejam profundamente tocados pela Tua palavra. Que não seja mais um culto, mais uma reunião, mas que seja, meu Deus, um divisor de águas, que mudanças aconteçam, decisões importantes sejam tomadas, que haja uma volta para o Senhor, uma volta ao primeiro amor. Obrigado por tudo, obrigado por estarmos aqui, obrigado por tudo que vai fazer aqui hoje. Amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2023. Diga: a unção de governo está sobre a minha vida e eu já estou governando, em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por gentileza. O título dessa mensagem é: Jesus vai voltar. E se Jesus vai voltar, e Ele vai, e cremos nisso, cremos nessa verdade, então não podemos viver como se Ele não fosse voltar. Mas infelizmente, essa é a realidade de muitos cristãos, que apesar de saberem que Jesus vai voltar, Jesus está voltando, os sinais da sua volta estão evidentes, visíveis por toda parte, muitos ainda vivem como se Ele não fosse voltar, ou como se tivessem tempo ainda para se prepararem, quando a Bíblia nos orienta a estarmos prontos, estarmos preparados. Pois, como sabemos, a volta do Senhor Jesus acontecerá num abrir e fechar de olhos, numa fração de segundos, Será como um relâmpago, diz a Bíblia. Então, quando acontecer, quando esse dia chegar, não haverá tempo para reparações, arrependimentos, confissões, mudanças. Não haverá tempo sequer para uma oração, sucinta, objetiva, como, por exemplo, Pedro fez quando estava afundando: Senhor, salva-me, salva-me. Nem para essa oração haverá tempo hábil. Então, por isso que a Bíblia diz que se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Nós não temos o ontem, nós não temos o amanhã. Esse é o dia, favorável. Agora é o tempo oportuno. O que nós temos que fazer, que mudar, que decidir, é hoje, é agora, não é amanhã, não é depois. Ame mensagens que mantenham você na linha estreita da vida. Diga: linha estreita da vida.
Ou seja, fuja do caminho espaçoso, da porta larga, do evangelho light, desse discurso hipócrita de amor. Muitos falam do amor de Deus, mas sequer sabem o que significa isso. Quando falamos do amor de Deus, nós temos que lembrar de Jesus na cruz. Amém, gente? Não, porque Deus é amor, sim, Deus é amor, e amor não é sentimento, amor é mandamento, amor é atitude, amor é renúncia, amor é sacrifício, amor é entrega. Amor é o que Deus fez entregando o seu Filho por nós, e o que Jesus fez se entregando por nós. Então, esse amor que entende tudo, essa graça, né, que cobre tudo, você vê que é uma inversão, as pessoas deturpam a palavra de Deus. Nós estamos no tempo da graça, no ministério do Espírito Santo, e a graça não é uma liberdade, né? Jesus veio para nos fazer livres, mas essa liberdade que o Senhor veio para nos dar, não é para fazermos o que nós quisermos fazer, o que nós tivermos vontade de fazer. Essa graça não vai me cobrir no erro, no pecado consciente. Essa graça, na verdade, é uma capacidade que eu recebo de Deus para resistir ao mal, para dizer não quando for tentado. Então fuja desse evangelho light, desse caminho espaçoso, desse evangelho sem cruz, porque não existe evangelho sem cruz. Não existe cristianismo sem cruz, sem renúncia, sem sacrifício. Então, é muito comum hoje ver pessoas criando o seu próprio Deus. É um Deus que não o corrige, um Deus que não o confronta. A gente vê muito isso, né? Pessoas que dizem que Deus falou com elas e esse Deus normalmente nunca fala o que outras pessoas devem fazer, fala para ela o que está errado na vida de outras pessoas, mas não fala, né, para ela o que ela tem que mudar, o que ela tem que fazer. E a pessoa precisa parar e prestar atenção nisso. Deus mais vai nos confrontar do que concordar conosco. Deus pode, né, Deus pode se agradar da minha atitude, Ele pode validar, né, uma atitude, um comportamento que eu estou tendo que o agrada, mas nós estamos numa caminhada, numa jornada que deve ser progressiva, e só há uma maneira de nós progredirmos em Deus, é sendo forçados pela sua palavra, exigidos pela sua palavra, confrontados pela sua palavra. Como é que eu cresço, se não tomando consciência daquilo que não está certo, de situações que precisam ser ajustadas na minha vida? Eu só tenho como crescer dessa maneira. Se à medida que eu ouvir a palavra, que é luz, né, me fizer enxergar o que não está certo na minha vida. Então é isso que a palavra faz. Ela é um espelho para a nossa alma, e à medida que nós vamos ouvindo a palavra, mais luz, mais clareza, mais consciência de nós mesmos, nós passamos a ter, mais percebemos o que precisa ser trabalhado, ajustado, corrigido. Então, o tempo todo, estaremos sendo
confrontados por Deus e pela palavra. E esse confronto jamais deve ser recebido como rejeição, como condenação. Somente uma pessoa que ainda não teve a sua mente renovada recebe a palavra dessa maneira. Deus está me rejeitando. Por quê? Porque Ele está me apontando algo que não está certo, algo que não o agrada. Somente uma pessoa que não teve a sua mente renovada recebe assim. A palavra por condenação, como se Deus estivesse rejeitando, desaprovando. Talvez sim, Ele está desaprovando uma atitude, um comportamento, mas não significa que Ele está te rejeitando, Ele está te dando consciência, trazendo a sua consciência, o que você talvez não estava vendo. Isso é prova de amor. Porque assim como um pai corrige, fala, mostra para o filho, faz questão de abrir os olhos, olha, essa atitude aqui não vai ser benéfica na sua vida. Deus da mesma forma, Ele não quer que eu sofra lá na frente, que eu me prejudique lá na frente. Então Ele mostra para mim o que não está certo. Nós estamos sendo a cada dia refinados, purificados. Nós somos como um ouro que é refinado no fogo. Nós passamos por situações, a palavra vem a fim de nos limpar, de nos purificar, porque estamos caminhando para atingir a estatura do varão perfeito. O nosso alvo é Cristo, o nosso modelo é Jesus. E é com Ele que nós temos que nos parecer cada vez mais. Então, não viva como se Jesus não fosse voltar. Esteja preparado para esse dia. Persiga essa identificação com Jesus. Que quem olhar para você, para suas atitudes, seu comportamento, sua maneira de falar, lidar, pensar, agir, possa enxergar Cristo na sua vida. Um dos sinais, um dos sinais mais visíveis da volta do Senhor Jesus seria a apostasia, seria a indiferença. A indiferença à palavra, a indiferença à verdade, o conformismo com o mundo. Tanto que a Bíblia fala assim, aqui em Lucas 17, 26, olha só. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. No 27 diz, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Grave essa expressão. Lembrem-se da mulher de Ló. Jesus fez questão de citar a mulher de Ló, como uma referência, um arquétipo, um padrão do que nós não devemos ser, do que aconteceria no fim dos tempos. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida perderá, e quem perder a sua vida a preservará.
Eu digo a vocês, naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada, outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Então vamos explanar aqui esse texto. Como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Noé passou mais de 100 anos da sua vida dedicando-se à construção da arca. Mais de 100 anos fazendo algo que parecia uma loucura. Com certeza, muitos olhavam para o Noé velho, uma idade já avançada, dedicando a sua vida a um projeto que não parecia ter sentido, né? Uma arca no lugar onde não havia água. Com certeza ele foi taxado como louco, como alguém que já tinha perdido o juízo, que não sabia o que estava fazendo, um obcecado, né? Mas na verdade, os loucos foram aqueles que não foram tocados pela pregação de Noé. Porque o estilo de vida do Noé, inclusive a Bíblia fala isso, que Noé condenou o mundo. Porque enquanto estava todo mundo vivendo dessa forma, comendo, bebendo, casando, quer dizer, cada um vivendo para si, para as suas vontades, para os seus desejos, Noé estava lá vivendo para algo maior. Estava vivendo para um propósito. Estava renunciando à sua vida. Na visão de todos, ele estava desperdiçando a sua vida. Mas é como termina o texto: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perdê-la por minha causa, ou seja, quem priorizar a minha vontade, a minha palavra, negando a si mesmo, este é que vai salvar a sua vida. Este está salvando a sua vida. Então não é diferente hoje. A visão de muitos é buscar a Deus, priorizar a Deus, sabe, estar todos os dias, diariamente ou assiduamente no templo, começar toda semana, né, cultuando o Senhor, virar o ano na presença de Deus, sabe, jejuns aos domingos, jejuns como nós fazemos no início do ano, no propósito, 7 domingos seguidos de jejum. Para muita gente isso é fanatismo, isso é loucura, isso é desperdício. Está desperdiçando a sua vida, está jogando a sua vida fora. Mas essas pessoas estão, além de estarem construindo uma vida sólida, porque se não houver esse alicerce da palavra, uma vida fundamentada na palavra, a pessoa pode até construir, até conquistar alguma coisa, mas não fica, não permanece. Então, além de estar construindo uma vida sólida, praticando os princípios bíblicos, colocando Deus em primeiro lugar, ela está construindo para a eternidade, ela está vivendo para algo maior. E muitos não estão vivendo assim. E eu não digo ímpios, né? Incrédulos, ímpios, mas incrédulos cristãos. Porque aquele texto que fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, não se refere ao ímpio que não conhece a palavra, mas àquele que está ouvindo a palavra, mas que não acredita nela e, embora saiba o que está escrito, sabe como deve viver, não vive. Esse está numa condição pior do que a do ímpio.
que também é um incrédulo, não crê, não vive, não pratica, mas muitos por ignorância, por não conhecerem. Pior é aquele que conhece, que sabe, que já ouviu, mas se continua crendo nas mentiras do diabo. Não é bem assim, não precisa de tudo isso, né? Não precisa de tudo isso. Sabe, a gente encontra muitas pessoas com aquela visão do Judas. Judas estava do lado de Jesus, mas quando viu a mulher, a Maria lá derramando aquele perfume caríssimo, se incomodou e disse: que desperdício. Essa é a visão de muitos cristãos, crentes, que não acreditam. Vê como um desperdício uma vida intencional, uma vida dedicada a Deus, uma vida dedicada à palavra. A pessoa não vê que ela está ganhando a vida, que ela está garantindo a sua vida, a sua eternidade, porque ela está vivendo só para essa vida. Ela está pensando somente no aqui e agora. E Deus quer que eu tenha aqui e agora o melhor dessa terra. Mas como Ele mesmo disse, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, eu tenho o direito de desfrutar do melhor dessa terra. Deus tem para mim, aqui, já nesta vida, uma vida gloriosa. Nós fomos chamados para reinar em vida. Reinar nessa vida. Agora, eu não posso viver com a minha cabeça aqui. Eu não posso viver só para essa vida. Eu não posso estar buscando a Deus somente visando meus interesses, meus sonhos, meus projetos. Preocupado com o que eu vou comprar, comer, beber, vestir. Sabe, só envolvido com as minhas questões pessoais. Jesus disse que essa é a preocupação do ímpio. É assim que o ímpio vive, preocupado, só com essa vida, o que vai comprar, o que vai comer, o que vai beber, o que vai vestir. E o reino de Deus não é isso. O reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito, ou seja, não consiste em coisas tangíveis, não é focando coisas tangíveis, que eu vou viver uma grande vida, mas focando o intangível, perseguindo aquilo que não se pode tocar, mas também não se pode viver sem. O que adianta ter tudo e não ter paz? Ter dinheiro e não ter saúde para desfrutar? Paz para desfrutar daquilo? Tem gente que tem, mas não tem paz, não tem alegria. Porque nada vai suprir um relacionamento com Deus. Nada, nenhuma conquista, nenhum bem material vai preencher o vazio do tamanho de Deus. Então nós precisamos assentar dentro de nós o que realmente importa. O que é essencial para o homem mais sábio que já pisou aqui, que teve tudo, que não se negou a nada, que assim, experimentou de tudo nessa vida, termina dizendo que não há nada mais importante para o homem do que temer a Deus. Isso é o essencial para o homem. Nada é mais importante do que temer a Deus. Ou seja, depois de ter ido em busca de tantas coisas, ele viu que ele não precisava de tanto. Que o que ele mais precisava, o mais importante, era um relacionamento com Deus, uma vida com Deus. O reino de Deus estava dentro de Noé. Quando o reino de Deus está dentro de uma pessoa, ela abre mão de tudo, ela renuncia a tudo, ela entrega tudo. Ele passou, ele permaneceu fiel na construção da arca. Será que o diabo não tentou confundi-lo? Não tentou convencê-lo de que ele era o errado da história? Porque talvez você seja sozinho na sua casa, o único que busca, o único que teme a Deus, mas talvez
no trabalho, na própria igreja. Você tem apoio, você tem referência. Você tem pessoas talvez trilhando aí, talvez não, tem pessoas trilhando o mesmo caminho, pessoas em quem você pode se apoiar, se inspirar. Não, eu não estou errado, tem outras pessoas vivendo dessa maneira. Parece às vezes que eu estou errado, que ninguém, né? Ninguém faz o que eu faço, ninguém vive como eu vivo, lá na minha casa ninguém vive esse padrão, mas talvez você está cercado de pessoas que te dão suporte para continuar vivendo, e o Noé, que não tinha para onde olhar, ele não tinha ninguém em quem se apoiar, em quem se inspirar. Ninguém pensava, ninguém falava, ninguém vivia como ele. E isso não o impediu de continuar na sua missão, no seu propósito, construindo aquela arca. Ele olhava para todo mundo e via todo mundo vivendo de outra maneira. Será que não bateu a dúvida? Será que eu estou certo mesmo? Ninguém faz isso, ninguém vive assim. Quem já não viveu essa pressão? Não, mas ninguém faz isso. Não, mas ninguém vive dessa forma. E muitos, quando ouviram isso, titubearam, até cederam, se alinharam, né, se uniram a quem estava vivendo segundo o padrão desse mundo. Porque essa é a luta do diabo. Esse é o trabalho diário, contínuo do diabo, nos levar a um conformismo, a uma aceitação. Ele quer nos convencer que o errado é certo, o certo é errado. Esse é o papel do diabo, é a luta dele. Que você veja como normal aquilo que a palavra de Deus condena. E cada vez mais a tendência é, como Jesus foi odiado, nós sermos também. Se decidimos, e esta tem que ser a sua decisão, custe o que custar, aconteça o que for, eu vou, né? Eu não vou negar a verdade, eu não vou negar a palavra. Eu vou escolher o lado certo da vida, eu vou ficar do lado de Jesus. E como Jesus foi rejeitado, foi perseguido, foi odiado, ele foi o homem mais rejeitado que já pisou nessa terra. E ele antecipou dizendo que o mesmo aconteceria aos seus discípulos, aos seus seguidores, a quem realmente quisesse trilhar o mesmo caminho. Como ele foi rejeitado, como ele foi perseguido, como ele foi um escândalo para o mundo. As pessoas que decidirem viver segundo o padrão de Deus, o padrão do céu, também sofrerão esse tipo de rejeição, de ataque, de crítica. E você precisa, nós precisamos ter a força que Noé teve, que Daniel e os 3 jovens tiveram. Eu não vou me curvar, eu não vou me amoldar. Que o José teve, José evitava o mal, né? José evitava ficar perto da mulher do seu senhor. José sequer concebeu na mente dele a possibilidade de se deitar com a mulher do seu senhor. Então havia não só aqui fora uma integridade, uma sinceridade, havia dentro dele. Dentro. Ele estava alinhado com Deus, né, em pensamento. Porque não adianta aqui fora eu ter uma boa atitude e dentro eu estar corrompido, perdido. Não adianta. Ninguém percebeu quando o dilúvio chegou, mas ele chegou. Foram pegos, desprevenidos, despreparados, mas não faltou oportunidade. Todo dia Noé estava lá se dedicando a algo.
se dedicando à construção da arca, como nós hoje estamos construindo a nossa arca. E aos olhos de muitos, estamos perdendo tempo, isso é invenção de homens, esse negócio que Jesus vai voltar. Eu ouço isso, desde que minha avó dizia, minha avó falava a respeito. Pois é, os discípulos já falavam que Jesus ia voltar a qualquer momento. Quer dizer, lá há mais de 2000 anos já viviam com essa perspectiva: Jesus pode voltar, ele disse que ia voltar. E viver dessa maneira te mantém alerta. Você cair no engano de que vai demorar, isso vai demorar muito tempo ainda, eu tenho tempo, nessa de que eu tenho tempo, quem garante que vai estar vivo amanhã? Quem garante? Jesus pode não voltar hoje, amanhã, mas está em suas mãos decidir, o poder de decidir até quando você vai viver. Se o Senhor te chamar hoje, você está pronto, você vai ouvir, os anjos vão vir buscar a sua alma, ou os demônios. Então, isso não é fantasia, isso não é invenção de homem, isso é bíblico. Isso é bíblico. Você é uma alma que mora no corpo, tem um espírito. Seu espírito volta para Deus, o corpo volta ao pó, a alma não morre, a alma segue vivendo. E só há 2 destinos para a alma, céu ou inferno. E é o que nós fazemos hoje, agora, que vai definir onde a nossa alma vai passar a eternidade. Nos dias de Noé, os pensamentos do homem se inclinavam para o mal. Toda a inclinação do homem era para o mal. Nós vemos, às vezes, uma disposição das pessoas para aquilo que agrada a carne, uma disposição para o mal, para o pecado. Quantos que, antes de conhecer Jesus, não mediu esforços para dar a sua carne, e hoje, quando trata-se de fazer a vontade de Deus, fazer algo que vai beneficiar o seu espírito, é um peso, é uma dificuldade. Então, não sei, talvez você já foi aquela pessoa que passou noites numa boate, numa balada, vivia uma vida, de pecado, de moralidade, e não via dificuldade para muita coisa que só estava te destruindo. Agora nós vemos pessoas que, quando se fala de jejum, abrir um jejum, passar uma madrugada em oração, é pesado, é difícil. Às vezes a pessoa viajava para ir assistir aquele show, ir lá acompanhar o time do coração. De repente, a igreja começa a ficar distante, é muito longe, as desculpas vão sendo apresentadas para não fazer, para não servir, para não honrar o Senhor. Então, anos atrás, ainda a bispa, no outro culto, ela falava sobre isso, de alguém, de um fã, de um cantor internacional que montou acampamento cerca de 5 meses antes, só para assistir alguém que não estava nem aí com ele, que não ia fazer a menor diferença na vida dele. Então, olha o esforço de uma pessoa. Nós já ouvimos daquelas pessoas que às vezes vão para shows com fraldas, para não perder o lugar. Faz as necessidades ali porque elas não querem perder o lugar. Olha o esforço, olha a entrega para algo que vai alimentar a sua carne, que vai talvez ali dar uma sensação de prazer momentânea, mas que não vai mudar a sua vida, não vai beneficiar em nada a sua vida. Então muitos vivem assim, indiferente às coisas espirituais, totalmente voltados para a sua própria vontade, essa cultura hedonista, comendo, bebendo, casando-se, minha vontade, o que eu quero, o que eu sinto.
É assim que o mundo vive, não é assim que um crente de verdade vive. Um cristão de verdade não pode viver dessa forma. Se eu digo que o meu mestre é o Senhor Jesus, como ele viveu? Qual foi o estilo de vida dele? Qual foi a mensagem que ele passou? O que ele veio, senão para servir, dar a sua vida, se doar, renunciar, sacrificar. Ele não pensou nele, ele pensou em nós. Será que nós estamos trilhando o mesmo caminho, seguindo as pisadas de Jesus? Ou só estou preocupado com o que Ele vai fazer por mim? Buscando a Ele por aquilo que Ele pode me dar. E pensando em mim, nas minhas vontades. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. Era a mesma coisa. E aí, se você ler todo o capítulo, toda a história, você vai ver que por amor a Abraão, Deus enviou anjos para tirar Ló de Sodoma. Por amor a Abraão. Porque o Abraão, à distância, sabia o que estava acontecendo, o que ia acontecer naquele lugar. O Ló que estava lá dentro, que começou, nós temos que lembrar, né? Começou morando perto, é assim que uma pessoa se perde. Toda vez que eu ouço alguém, né, perguntando, isso pode? Isso aqui é pecado? Isso aqui desagrada a Deus? Eu já lembro de Ló, que queria, né, que começou morando perto. Ele não começou já, ele não foi já e começou morando em Sodoma, começou morando perto. Mas logo estava lá dentro, porque é assim. A pessoa quer saber até onde ela pode ir sem pecar contra Deus, mas já revela onde está o coração. Já está mostrando, né, onde está o olhar, onde está a mente, onde está o coração dela. Ela não está buscando saber o que ela deve fazer para agradar a Deus, o que mais ela pode fazer para agradar o Senhor, para se aproximar do Senhor. Ela quer saber até onde ela pode ir, perto do pecado, perto do mal, né, sem comprometer as bênçãos de Deus. Ora, essa pessoa realmente quer Deus? Será que essa pessoa realmente está pensando em Deus? Ela quer o melhor dos dois mundos. Ela não quer comprometer o que Deus pode dar a ela, mas ela não quer abrir mão da velha vida, do velho padrão, dos velhos hábitos. Então Ló começou morando perto, 2 tempos estava lá dentro. Aquele lugar estava já para ser destruído, Ló não sabia de nada. Mas o justo Abraão foi avisado por Deus, porque Deus revela os seus segredos aos que o temem. Aos que o temem. Isso tem que mexer conosco. Abraão não estava lá e sabia o que ia acontecer. O Jó estava prestes a ser destruído com todos em Sodoma e não fazia ideia do que estava por acontecer. Por quê? Porque não tinha vida com Deus. Não tinha relacionamento com Deus. O que ficou evidente quando se separou de Abraão, né? Até enquanto estava do lado de Abraão, foi respingado, foi abençoado. Era tão abençoado quanto Abraão. A separação se deu justamente por isso, porque a terra já não comportava a riqueza, os rebanhos dos dois juntos. E ali ficou evidente, né, que o Ló, na teoria, servia a Deus, mas não se relacionava com Deus. Tanto que nós não vemos ele levantar um altar sequer. Por onde Abraão passava, ele levantava o altar. E era uma maneira dele declarar, né, a todos quem era o seu Deus, dele consagrar aquele lugar onde ele chegava. Você não vê a mesma prática. Você não vê o Ló tendo esse comportamento. Quando foi para se separar, não vemos o Ló buscando, consultando o Senhor, mas tomando uma decisão com base em seus sentidos. Olhou aquele vale verde, bonito, né? Gostou do que viu e foi bastante, foi suficiente. Tem gente que vive assim. Ele olha, ele sente, né? Ele tem vontade, ele faz. As decisões não são com base na palavra. Não busca saber qual é a vontade de Deus.
Não, a pessoa está sentindo, está com vontade, e ela segue. Todas as pessoas que seguem seus sentimentos, suas emoções, sua alma, vivem uma vida miserável, derrotada, porque a alma não serve. A alma é governo, mas ela não serve para governar. Ela não serve. Ela gosta de estar no controle. É muito mais fácil você fazer o que você tem vontade de fazer. Muito mais fácil. Não há oposição. Mas para fazer a vontade de Deus, sua própria alma vai se opor. É onde você tem que travar uma guerra com você mesmo. Tem que crer no que a palavra diz. A palavra diz que você tem espírito de poder, amor e equilíbrio. Ou seja, você tem capacidade para governar, para dominar sentimentos, dominar impulsos, dominar vontade. Você tem vontade, mas ela não te domina. Você tem um impulso, mas você se controla, porque a Bíblia diz que você tem poder para isso. E é crendo no que a Bíblia diz, crendo no que está escrito, que você ativa, né, esse poder que foi dado a você. Poder para governar, poder para dominar. Em nome de Jesus. O Ló, ele fez uma escolha errada. Creio que quando chegou lá, viu que o ambiente não era para ele. No entanto, se instalou naquele lugar, achou que ia ter controle, achou que iria conseguir se manter separado, puro, né, num ambiente de extrema imoralidade. Essa, inclusive, foi a causa, né, da destruição. A imoralidade chegou no extremo, no absurdo, né, num extremo assim, absurdo dos homens quererem se relacionar com os anjos que foram resgatar o Ló. Deus, por amor a Abraão, enviou anjos para resgatar, e quando esses anjos chegaram lá, os homens da cidade, e a Bíblia fala que dos mais jovens aos mais velhos, se reuniram na porta da casa do Ló, pedindo que ele colocasse aqueles homens para fora, porque eles queriam ter relações sexuais com aqueles homens. Então, a imoralidade era extrema, né? E o Ló achou que nesse ambiente conseguiria, né, se manter íntegro, não ser contaminado. E é interessante que quando eles foram tirados de lá, as filhas do Ló eram virgens, mas só não tinham se deitado com alguém ainda, porque estavam tão contaminadas por aquele ambiente, pelo padrão daquele lugar, que quando se viram numa caverna com o pai, porque a mãe, e é por isso que Jesus citou, né, usou a expressão, lembrem-se da mulher de Ló, porque os anjos tirou toda a família, e a mulher, né, quando já estava livre da destruição, livre, já tinha saído de Sodoma, olhou para trás, mostrando que o seu coração estava naquele lugar. Mostrando o quanto estava apegado, o quanto amava aquele lugar. E a ordem era, saia, fuja e não olhe para trás. Ela olhou, se transformou numa estátua de sal. Então ali ele já perdeu a esposa, aí fugiu para uma caverna. As filhas tiveram a ideia de embriagar o pai para se deitar com ele, dar a ele um descendente. Então, olha que desgraça. Olha a descendência desse homem, que foram os amonitas e os moabitas. Povos que por toda a vida se opuseram ao povo hebreu, ao povo de Deus. E estamos falando de um homem que na teoria serviu o mesmo Deus de Abraão. Teoricamente, serviu o mesmo Deus, mas o estilo de vida, o comportamento, os valores eram totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Um buscava, né, ser guiado por Deus.
Onde chegava, levantava o altar. O outro, quando se separou, ficou evidente que não se relacionava com Deus, não consultava a Deus para tomar decisões, tomava suas decisões à base de olho, de sentimentos, sentidos. Estragou com a vida, estragou com a família. Como pode alguém que um dia esteve tão bem quanto Abraão terminar da maneira que terminou, numa caverna, com as filhas corrompidas, imorais? Como pode? Pode. E nós vemos muitas vezes isso acontecer. Como que isso acontece? A pessoa está na igreja, conhece a palavra, mas não acredita na palavra. Não acredita que é exatamente assim. Quantas pessoas que se deram conta que é exatamente como a palavra diz que é, quando estavam colhendo os resultados amargos da desobediência, da falta de temor, as consequências de acreditar na mentira que o diabo conta desde o princípio, desde o início. Não é bem assim. Certamente não morrerás. Aí quando ela vê a morte bater a porta, as perdas, as consequências, ela vê que é exatamente assim. Eu lembro de um testemunho que alguém no altar disse isso: eu era o cara que pensava que não era bem assim. A pessoa subiu no altar e testemunhou. Eu dizia para mim mesmo, não é bem assim. Não é assim não é bem assim. Pois eu vi na minha vida que é exatamente assim. Eu paguei para ver e eu vi a destruição. Eu achei que eu tinha controle e eu não tinha. Ninguém tem. Ninguém tem. Então eu não tenho que saber até onde eu posso ir perto do mal, perto do pecado. Eu tenho que estar perseguindo, estar mais perto de Deus a cada dia. O que o mundo aplaude, quer saber qual é o que é certo? O que o mundo aplaude, faça o contrário. O que o mundo enaltece, faça o contrário. Que isso é uma expressão de Jesus. Vocês ouviram o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Então, estão dizendo isso? Faça o contrário. É uma expressão de Jesus. Ouviram o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Então, o que Jesus fala, o caminho que Ele nos dá é um caminho totalmente diferente do caminho que as pessoas seguem aí fora. Aí, está aqui, no 29, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Quem estiver no campo não deve voltar para trás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Que ela estava saindo, ela olhou para trás, perdeu a oportunidade. Já estava livre daquele lugar, da morte. Mas olhou para trás. Olhou para trás e mostrou onde estava o seu coração. A Bíblia fala, no Novo Testamento, vocês corriam bem. Quem os enfeitiçou? Quem fez a sua cabeça virar? Vocês começaram pelo Espírito e agora estão terminando pela carne. Nós temos que tomar cuidado, porque o maior desafio que nós temos nesta vida é terminar melhor do que nós começamos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, diz a Bíblia. Muitos já foram fervorosos, já viveram o primeiro amor, já foram pessoas apaixonadas por Deus. E hoje se tornaram religiosas, praticantes de uma religião, cumpridores de regras. Até faz, mas já não faz com o mesmo prazer. Até serve, mas não serve com alegria.
até está, mas por obrigação. Ou seja, a chama se apagou, o primeiro amor já foi. E a ideia é que você, com o passar do tempo, esteja cada vez mais apaixonado por Cristo, queira mais, queira conhecê-lo com uma profundidade maior. Nós não podemos aceitar uma apatia espiritual, uma mornidão, se tem um tipo de gente que o Senhor, não suporta, é o morno. Porque a expressão é que o morno, ele vomita. Você só coloca para fora, você só põe para fora aquilo que te faz mal. E o morno, ele faz mal ao reino de Deus, porque ele não é uma coisa nem outra. Ele não é totalmente mundano, mas também não é totalmente de Cristo. Vive em cima do muro. É o tipo de gente que estraga, porque ele até está no lugar certo, mas não vive da forma certa. Ele até está dentro da igreja, mas é um joio, é um mau exemplo, é um mau testemunho. Quem chega, e muitos quando chegam não têm uma maturidade espiritual, olha para o homem mesmo, olha para as pessoas. Infelizmente nós temos muito isso, as pessoas chegam, esperam muito, devem esperar, porque nós temos luz. Quem recebe luz, quem já foi iluminado tem responsabilidade. Então as pessoas esperam muito dos cristãos, muito. Então nós temos que ser pessoas irrepreensíveis, impecáveis. Nós temos que comunicar um padrão alto, como nós já pregamos aqui, de excelência. Aí se uma pessoa que está chegando vê um cristão vivendo um padrão baixo, fazendo as coisas de qualquer maneira, ele pode se espelhar nessa pessoa ou se escandalizar. Para isso aí é ser cristão? Aí o sujeito deveria estar sendo uma carta por meio de quem Deus faz o seu apelo. Ele está sendo uma pedra de tropeço. Ele está sendo um motivo de escândalo. E a Bíblia diz: ai de onde vier os escândalos. Ai de onde vier os escândalos. Melhor seria amarrar uma pedra no pescoço e se atirar no mar. Os fariseus, na época de Jesus, faziam isso. Se esforçavam para fazer para ganhar um pecador. E quando ganhavam, tornavam ele 2 vezes mais filho do diabo. Porque quando atraía aquele pecador, eles não eram bom testemunho, eles não viviam o que ensinavam. Então eles transferiam um padrão errado, eles transferiam um padrão totalmente errado. Então aquela pessoa, ao invés de ser santa, se tornava pior ainda, um hipócrita, um mentiroso. Então nós temos muita responsabilidade como cristãos. O Senhor espera que nós sejamos embaixadores dele. Embaixadores de Cristo. Você já viu um embaixador se apresentar de qualquer maneira, de um país, de uma nação? Não. Ele tem que ter uma postura diferenciada. Ele está representando a sua nação. Nós somos representantes de Cristo nessa terra. As pessoas precisam ver a luz de Cristo em nós. Precisam ver algo diferente em nós. Aqui em Apocalipse 2, versículo 4, diz assim, contra você, porém, tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar.
Na versão mensagem diz: mas você se desviou do seu primeiro amor. Por quê? Afinal, o que está acontecendo com você? Tem alguma ideia de como você caiu? Volte ao seu primeiro amor, não há tempo a perder, pois estou para remover a sua luz. Na Amplificada Atualizada diz assim: mas eu tenho essa acusação contra você, que você deixou o seu primeiro amor, você perdeu a profundidade do amor que você tinha em primeiro lugar por mim. Então lembre-se da altura de que caiu e se arrependa. Mude o seu interior, sua velha maneira de pensar, o seu comportamento pecaminoso, busque a vontade de Deus e faça as obras que você fez no princípio, quando você me conheceu. Caso contrário, vou visitá-lo e removerei o teu candelabro, a honra do seu lugar, a menos que você se arrependa. Então o Senhor pergunta para muitos hoje: por que parou de praticar as obras que começou tão bem? Onde foi que caiu? Lembre-se da altura de que caiu. Onde foi que você caiu? Volta à prática das primeiras obras. Volta. Não há tempo a perder. Arrependa-se enquanto você tem tido tempo e oportunidade. Jesus vai voltar. E se ele voltasse hoje, como ele te encontraria? Numa crescente, numa caminhada crescente? Você está melhor hoje do que quando conheceu? Você tem memória de como você agia no início, das obras que praticava no início, da disposição que você tinha no início? Pode dizer que mantém essa disposição que faz mais hoje? Puxa na memória. Como você foi no início, como você é hoje. Quantas pessoas que relatam no início da fé, naquele primeiro amor, contar as horas, os minutos para estar no templo, para estar na igreja, né? Que não via a hora de chegar o momento do culto, porque do dia, aquele momento era o melhor momento, era o melhor período do dia, o momento que ele estava no culto, na igreja, cultuando o Senhor. Quantos que eu já ouvi dizer: nossa, se eu pudesse, eu botava a minha cama aqui, eu morava no templo. E é legítima essa expressão, porque o Davi usou essa expressão. O Davi foi um apaixonado por Deus. E ele disse: uma coisa pedi, eu buscarei, que eu possa habitar no templo do Senhor todos os dias da minha vida. Que eu possa morar na tua casa. Então ele buscava, ele dizia: melhor é um dia nos teus atos do que 1000 em outro lugar. Então, quer dizer, ele tinha prazer em Deus, prazer de estar no templo do Senhor. Eu penso que esse é o primeiro sinal de alerta, né? Sinal visível de um esfriamento, de uma distração espiritual, quando a pessoa perde o prazer de estar no templo, de estar na igreja, sabe? Quando ela perde o prazer de fazer as coisas para Deus, fazer a obra do Senhor. Isso é um sinal, assim, claro, de um desvio, de um esfriamento, de uma perda de foco. Porque a pessoa, quando está no primeiro amor, ela só está olhando para Jesus. Ela não está pensando em mais nada, ela não quer saber o que o outro fez, deixou de fazer, ela está ali. Ela está dedicada, ela está voltada, com seus olhos, sua atenção, totalmente voltadas para Deus. Mas, na caminhada, com o tempo, situações acontecem, pessoas falham, pessoas decepcionam, pessoas ferem, pessoas machucam. E se ela não mantém o foco na coisa certa, o olhar em Jesus, ela vai se amargando, ela vai se ofendendo, ela vai, né, perdendo aquele brilho nos olhos pelas coisas de Deus.
Porque alguém fez, porque alguém falhou, porque alguém errou. E muitas vezes ela não se dá conta que o erro daquela pessoa, seja daquele irmão, daquele líder, é só para revelar o coração dela mesma. É só para... É um teste, é uma situação às vezes permitida para levar aquela pessoa a um amadurecimento, a um crescimento espiritual, porque eu preciso estar tão firmado em Deus, tão focado na coisa certa, que nada, nem angústia, nem fome, nem espada, nem perigo, nada vai me separar do amor de Deus. O erro de alguém, né? A decepção que eu tive com alguém, nada pode separar você do amor de Deus. Quem realmente está focado na coisa certa, ele é imparável. Imparável. Quando eu vejo uma pessoa parando, recuando, retrocedendo, tirando a mão do arado, cada um tem seus motivos, cada um tem seus argumentos. Todo desviado diz a mesma coisa. Eu me decepcionei com as pessoas. Espera aí. O ser humano é decepcionante mesmo. Está esperando o quê? Perfeição do ser humano? Até quando alguns vão viver nessa imaturidade? Nesse nível raso? Sendo levado por sentimentos, emoções. Estou ofendido, estou decepcionado. E tirando a mão de onde não devia. Desacelerando. Quando a Bíblia diz, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Quer dizer, você não retrocede, você abunda, você transborda, você cresce cada vez mais. Você faz mais e não menos. Nada vai justificar esse retrocesso. Lá em Hebreus o Senhor fala, a minha alma não tem prazer naqueles que recuam. Tem gente que recuou ao ponto de sair da igreja, tem gente que não recuou ao ponto de sair da igreja, mas deixou muita coisa, retrocedeu espiritualmente, já não é mais o que foi um dia, e deveria estar melhor do que já foi um dia, mais intenso, mais apaixonado, mais sedento, mais faminto, mais dedicado, mais entregue. Mas não, eu só não saio da igreja porque eu sei que eu não tenho, coisa melhor para fazer, mas de repente eu estou aqui, eu estou na igreja, eu estou morno, não estou produzindo frutos, e eu sou salvo para quê? Eu sou abençoado para quê? Deus faz na minha vida para parar em mim? Não, Deus me deu, de graça eu recebi, agora de graça eu dou, eu passo adiante, eu levo adiante, eu transbordo. Eu não posso viver, eu posso estar dentro da igreja vivendo como o povo vivia na época do Noé, cada um vivia para si mesmo. Quantos cristãos que estão buscando a Deus, mas buscando a Deus só pensando em si, buscando a Deus para resolver um problema, buscando a Deus para realizar um sonho, buscando a Deus só pensando em si. Não tem muita diferença do ímpio lá fora, que não busca a Deus e também só pensa em si. O que é bom para mim? Porque você não vive por algo maior, não tem um propósito de vida. Sabe que tem muita gente doente emocionalmente, justamente por isso? Às vezes a pessoa entende, eu estou na igreja, eu estou buscando a Deus, mas não tem um propósito. Não tem um propósito de vida, não tem um porquê. Está dentro da igreja, mas é um egoísta. É um egoísta, já se amoldou esse padrão hedonista, e vive ofendido. Quantos que estão ofendidos dentro da igreja? Toda pessoa que vive ofendida, é porque é egoísta. Pensa demais em si mesmo, olha demais para si. Olha demais para si. Se o que alguém fala a teu respeito
mexe com você, é porque você não se conhece. Ofende você, é porque você não se conhece. Porque se o que foi dito não é verdade, por que eu vou me ofender? E se é verdade, por que eu não sou humilde e reconheço o trabalho? E mudo? Por que eu vou me ofender? Se é verdade, eu não tenho por que me ofender. Se não é, também não tenho por que me ofender. Se eu sei quem eu sou. Mas as pessoas estão ofendidas. E por quê? Por trás disso é um egoísmo, é um hedonismo. A pessoa vive pensando em si mesma. Ou seja, não vive como foi chamada para viver. Não está seguindo o exemplo do seu mestre. Olha esse texto aqui, é um dos textos mais fortes da palavra de Deus. Apocalipse 3,14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. O frio, vamos tratar, como o ímpio, o ignorante, acerca de Deus, da palavra, aquele que não conhece. Está no pecado, mas não conhece a verdade. O quente é o cristão verdadeiro, é o cristão fervoroso, é aquele que conhece e pratica. Agora, o meio termo, assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitar da minha boca. O morno, que não é uma coisa nem outra, que conhece, mas não pratica, ele faz mais mal ao reino de Deus do que o ímpio. Porque o ímpio não escandaliza. Não tem como você ficar chocado com o ímpio. Como Davi disse, de ímpio vem coisa ímpia. Eu vou esperar o que do ímpio? Lealdade, fidelidade, honestidade, verdade, justiça. O que eu vou esperar do ímpio? Santidade? Não, então não choca quando ele mente, quando ele engana, quando ele trai, quando ele adultera, quando ele se prostitui. Ele está fazendo o que é padrão dele, é padrão de ímpio. Você não choca quando você vê um ímpio tendo esse comportamento. Mas você fica, os fracos se escandalizam e até se desviam, se perde espiritualmente, quando olha para um justo tendo esse comportamento. É onde o Senhor diz que a quem muito é dado nos vai ser cobrado. Nós estamos hoje numa condição mais, digamos, vou dizer, mais arriscada, uma condição que exige mais. Exige mais. Não tem como cobrar algumas coisas do ímpio, mas o Senhor cobra, o Senhor espera que o justo viva à altura do seu conhecimento. Não cabe mais. O que cabe na vida do ímpio não cabe. O que nem deveria existir na vida do ímpio, muito menos na vida de um crente, de um justo, de alguém que conhece a palavra. Então por isso que o Senhor diz: estou a ponto de vomitá-lo. Porque faz mal ao reino de Deus. Ele deveria ser uma carta viva, por meio de quem o Senhor faz o seu apelo aos perdidos, mas ele muitas vezes é uma pedra de tropeço. Ele está escandalizando, ele está afastando pessoas de Cristo, porque ele se apresenta como cristão, só que ele não é íntegro. Ele se apresenta como cristão, mas ele mente, ele engana, ele é imoral. Quem vai querer esse Deus? Quem vai querer essa fé? O crente morno é aquele que se engana, está na igreja, ouve a palavra, cumpre com protocolos, com as liturgias, com os rituais, mas está vazio do reino de Deus. Ele não é mundano nem é crente. É aquele que não mudou a mentalidade, que continua olhando para trás. Adianta eu estar aqui olhando para trás? Adianta, eu sair do Egito, sair do mundo, mas continuar com a cabeça lá? Continuar com o coração lá? Você vê que Deus lutou
lutou, Deus tirou à força a família do Ló de Sodoma. Mas ali na frente a mulher pôs tudo a perder. Porque adianta sair fisicamente de um lugar e não sair mentalmente? Por que que o povo hebreu, a maioria, pereceu no deserto? Porque saiu do Egito, mas o Egito nunca saiu deles. E arrancar o Egito não é papel de Deus. Deus tira você do Egito. Agora, você tirar o Egito de você é sua responsabilidade, é seu papel. Deus tira você do Egito. Agora, você tem que tirar o Egito de você. Deus te salva, mas a santificação, ela só acontece com a sua participação, com a sua colaboração. É você buscando, é você perseguindo, é você fazendo o que nós temos falado muito, né? O Senhor nos ensinou a orar, pedindo: Senhor, livra-nos do mal, livra-nos. Nós temos que pedir a Deus que nos livre das tentações, nos livre do mal. Orai e vigiai. Nós temos que orar, nós temos que vigiar, nós temos que pedir a Deus que nos livre das tentações, de situações que nós não precisamos passar. Olha só isso aqui, você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. O morno, muitas vezes, o morno, como eu disse, ele se engana, né? E muitas vezes se engana tomando como base a sua vida material, que nem sempre reflete a sua condição espiritual. Se o espiritual vai bem, é óbvio, é certo que todas as coisas, todas as áreas tendem a caminhar bem. Mas o que mais vemos nas Escrituras, e infelizmente também fora dela, são pessoas que depois de terem sido abençoadas, tão logo, voltavam a ter paz, tão logo viviam um tempo de paz, de bênção, de novo faziam o que o Senhor reprova. Então, quando estavam lá desfrutando de um plantio de fé, de obediência, se perdiam com as próprias bênçãos, se distraíam, se voltavam, novamente para as velhas práticas. Então eu posso aqui estar vivendo um momento material, digamos, bom, e Deus já não ser mais a minha prioridade. E eu já não estar mais fazendo aquilo que eu fiz para conquistar. Plantando as sementes que eu plantei para ter aquele resultado. Então, se o espiritual vai bem, tudo tende a caminhar bem. Mas a igreja de Laodiceia se enganou olhando para as suas conquistas, estou rico, adquiri riqueza, não preciso de nada, eu estou bem. Por isso que a Bíblia fala, aquele que está em pé, que julga estar em pé, cuide para que não caia. Examine-se o homem a si mesmo, provem-se para ver se estão na fé. Veja com cuidado se realmente você está bem, porque você pode estar olhando para coisas que não te sustentam. O que sustenta uma pessoa, o que mantém uma pessoa numa vida abençoada, plena, vitoriosa, é a bênção de Deus, é o favor de Deus. E não há favor sem humildade, não há favor sem submissão. Então, se eu já não estou submisso a Deus, é uma questão de tempo para os meus resultados também, mudarem. Compreende isso ou não, pessoal? Então não se engane. Eu estou bem, eu estou empregado, eu conquistei minha casa, troquei meu carro, paguei minhas dívidas, minha vida foi mudada. Você continua fazendo o que você fez para obter esse resultado? Você mantém
o que fez para chegar onde chegou e está fazendo mais para ir dessa glória para uma glória maior? Porque se você já retrocedeu na fé, no Espírito, daqui a pouco esse resultado muda. Daqui a pouco chega uma outra safra, uma outra colheita, a colheita da negligência, do retrocesso, do relaxo. A bispa sempre fala, se você não quer parar de colher, então não pare de plantar. Você pode estar colhendo coisa boa, os frutos da fé da obediência, continue plantando. Tem gente que já está, né, nesse ciclo, ele está colhendo, né? Ele está terminando uma colheita, já está chegando outro, por quê? Porque ele entendeu o que funciona. Entra ano, sai ano, a pessoa está ali, ela está buscando, ela está perseverando, ela não retrocede mais, tem luta, tem batalha, mas ela está ali buscando. É uma vida contínua de vitórias. Ela está sempre colhendo. Mal termina uma colheita, já está chegando outra. Por quê? Porque ela não parou para descansar de Deus. Ela não se perdeu. Agora tem gente que, infelizmente ainda, né, não aprendeu a estabelecer. Conquista, perde. Conquista, perde. Quando perde, volta, né, a fazer o que não deveria ter parado de fazer. Não, Deus não quer que eu viva assim. Deus não quer que você viva uma vida de altos e baixos. Não se engane, olhando para fora, para a condição material. Sonda o teu coração, olha para dentro de você, olha as expressões que o Senhor usou para essa igreja. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu? Quer dizer, a sua condição externa, material, não reflete a sua condição espiritual. Não tem nada a ver com a sua condição espiritual interna. Então, aos próprios olhos, não tenho falta de nada. Aos olhos de Deus, sua vergonha está exposta. Você está nu, você é um desgraçado, você é um miserável. Não é pesado as expressões? Eu estou bem, está tudo bem comigo. Aos olhos de Deus, sua vergonha está exposta, filho. Você está descoberto. Você está vulnerável. A qualquer momento, já vai puxar o seu tapete, esse castelo de areia vai desmoronar. Então não se engane. Dou esse conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas, e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Este é o conselho de Jesus. Né? Passe pelos testes, pelo refinamento de Deus. Compre ouro refinado no fogo, quer dizer, passe pelos testes. Seja purificado por Ele. Resista no início. Troque roupas sujas por roupas brancas, alvas como a neve, a fim de cobrir a sua nudez espiritual. Que se eu já me distraí espiritualmente, parei de fazer o que vinha fazendo, eu já começo a estar vulnerável espiritualmente falando. Sem cobertura, sem proteção. Use o colírio da palavra de Deus, compre colírio, para você poder enxergar. Porque muitos crentes estão cegos, são manipulados pelo mal, não estão vendo a sua real condição, estão perto do abismo, perto, né, de ter a sua derrota decretada, e não estão vendo, como Sansão.
Sansão foi brincando com o pecado, ele achava que estava no controle, saiu uma vez ileso, saiu uma segunda vez ileso, saiu de novo, até que pensou, né, naquela vez, vou sair como antes, ileso, e não percebeu que o Espírito tinha se retirado dele. Sabe uma pessoa não perceber a ausência do Espírito Santo, de tanto que ela já se acostumou a pecar, a ir contra Deus, ela já não sente mais aquela tristeza de ter desagradado a Deus, a mente cauterizou, ela acha que está tudo bem, que ela está segura, nada aconteceu, né? Errei, pedi perdão, está tudo certo, né? Tudo sob controle. Ele confundiu a longanimidade com impunidade. Ele confundiu a longanimidade de Deus com impunidade. Deus é amor, Deus é longânimo, mas Ele é fogo consumidor. Se ele entende que uma pessoa não quer mudar, ele vai mexer nas circunstâncias. Se a palavra não está sendo suficiente, ele vai mexer nas circunstâncias. Se ele não aproveita, né, o tempo oportuno, o tempo kairos, né, que é quando a palavra está vindo, arrependa-se, igual o povo antes do cativeiro da Babilônia. Deus enviou palavras e palavras, só Jeremias, acho que 30 anos pregando. E o povo não ouviu. Deus lutou para evitar o cativeiro. As palavras não foram ouvidas, foram todas ignoradas. Aí o cativeiro veio. Aí você vê o povo chorando às margens do rio Quebar, com saudade de Sião. Aí você vê o povo ali, quebrantado, sonhando com um dia, né, que seriam restaurados. Você vê que era algo tão impossível, que o Salmo 126 mostra isso, que quando aconteceu não parecia verdade, porque estavam lá, né, sabe, destruídos, humilhados, subjugados, já tanto tempo debaixo daquele cativeiro, sonhavam, mas parecia que nunca ia acontecer. Quando aconteceu, mal podiam acreditar que estava acontecendo. Mas estava. Depois de 70 anos de cativeiro, Deus restaurou aquele povo, restaurou a sorte daquele povo. Mas o ponto é, precisava ter entrado no cativeiro? Não precisava. As mensagens, as palavras foram enviadas com esse objetivo, evitar o cativeiro. Mas o povo se tornou duro, insensível, né? E aonde precisa muitas vezes de um choque. 19 diz assim: repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Então nunca receba a palavra de Deus como condenação. Deus repreende, Deus disciplina, Deus confronta aqueles que Ele odeia? Não, que Ele ama. Então receba bem, seja diligente, arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. A igreja que pensava que estava tudo bem, não tenho falta de nada, faltava o principal, Jesus do lado de fora, buscando entrar. Quantos que hoje estão assim? Quantos que estão tão anestesiados, tão apáticos, tão conformados com o mundo, conformados com uma vida, né, sem Deus, que já nem percebem mais a ausência dEle, a distância dEle. Ele estava à porta, batendo, buscando entrar. Então era uma visão, era uma autoimagem totalmente distorcida aqui, né? Eu estou bem, não tenho falta de nada, e faltava o principal. O Senhor estava do lado de fora. Do lado de fora. Então, se Ele está trazendo essa mensagem,
é porque ele está do lado de fora do coração de algumas pessoas que se convencem ser espirituais, que se convencem de uma condição espiritual inexistente. Eu estou bem, está tudo certo comigo. Será? Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvidos, ouça. Mas peraí, quem não tem ouvidos não ouve? Mas esse ouvir é acatar, é deixar entrar. Eu posso estar escutando e não estar ouvindo. Eu posso estar escutando a palavra, mas não estar retendo, acreditando nela. Então, quem tem ouvidos, ouça. Nenhuma palavra lhe envia por acaso. Muitos estão vivendo, não na linha estreita da vida, não como se Jesus fosse voltar a qualquer momento, estão distraídos. Até estão no lugar que deve estar, mas a mente e o coração não estão. Lembrem-se da mulher de Ló, que foi salva, que foi tirada de Sodoma, fisicamente, mas o coração permaneceu lá. Lembre-se da mulher de Ló, que parecia que estava tudo certo com ela. A Bíblia não fala que a família do Ló praticava as mesmas coisas. Não fala isso. Que eles praticavam as mesmas coisas. Como eu disse, as filhas saíram virgens daquele lugar, mas não puras. Aquilo entrou. Aquele padrão, aquele espírito, o espírito daquele lugar tomou a família do Ló de tal maneira que ele perdeu a sua família. Perdeu toda a sua família, estragou com toda a sua família. Então, não viva como se Jesus não fosse voltar. Não brinque com a coisa mais importante da sua vida. Ore a Deus para que o temor do Senhor tome o seu coração. A Bíblia fala que nós temos que temer e tremer diante dEle. De Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Leve Deus a sério. Deus, quando fala sério. Então leve Deus a sério. Tema Deus. Não viva uma religião. Não aceite estar na igreja só cumprindo com rituais, com protocolos. Não. Deus quer que você o ame. Deus quer que você, a cada dia, seja mais apaixonado por Ele. Que o seu amor cresça. Que essa chama do primeiro amor permaneça acesa por toda a sua existência. Porque você não vai encontrar um cristão que está no primeiro amor ofendido, magoado, ressentido. Pode prestar atenção. É quando ela já teve perdas aqui dentro que essas coisas começam a ter peso. Ai, falaram isso de mim, ai, me criticaram, ai, eu fiquei decepcionado com fulano. Você não vai encontrar um cristão que vive o primeiro amor com esses sentimentos. Você não vai, porque ele só tem olhos para Jesus. É como uma pessoa apaixonada mesmo, ele não vê defeito. Depois que casa, descobre vários, né? Mas ali só tem admiração, só vê qualidade. Só vê qualidade. Né? E se você continuar olhando para Jesus, você vai continuar encantado, porque não tem defeito nele, tem no homem, o homem falha. É quando você olha para a direita, para a esquerda, você começa a afundar, você começa a se perder. Você começa a mornar. E corre o risco de ser vomitado, rejeitado. Então não aceite essa condição de morno, de um religioso apenas, de alguém que está ali, mas sem vida, sem brilho, que já não resplandece mais a luz de Cristo. Não, se levante, viva com essa perspectiva
da volta de Jesus a qualquer momento, porque ninguém sabe o dia, a hora. E quando acontecer, não haverá tempo para nada. Tempo para arrependimento, para confissão, para reparação. Então, o que tem que ser feito, faça hoje, faça agora. Em nome de Jesus. Fique em pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração. Essa é uma pergunta que só você pode dar a resposta, que só você sabe responder. Você tem certeza da sua salvação? Se Jesus viesse hoje, você seria arrebatado? Se hoje fosse o último dia da sua vida, os anjos viriam buscar a sua alma? Você está em dia com o Senhor? Você tem vivido à altura do seu conhecimento? Você é um praticante da santificação? Quando você peca, pode dizer que é de forma acidental e não proposital, não intencional? Porque se você tem pecado de forma intencional, se o seu pecado é consciente, você não pode dizer que é um praticante da santificação, você não pode dizer que está vivendo como se Jesus fosse voltar a qualquer momento. Não, você não está sequer pensando nisso, você está focado demais em si mesmo, dando muita importância ao que não é importante, aos seus sentimentos, às suas vontades, aos seus desejos. E essa é a receita para uma vida pequena. Viva para si mesmo. Dê a sua carne o que a sua carne pede. Deixe as suas emoções e impulsos te controlarem. Além de viver uma vida pequena, miserável, você com certeza não tem certeza da sua salvação. Você não tem essa segurança se não está vivendo para algo maior. Não está vivendo para Deus, para Cristo. Tome a decisão aqui, hoje, agora, que você vai andar na linha estreita da vida, que você vai fugir do evangelho porta larga, light, que é pregado por aí, que você vai amar mensagens que mantenham você nessa linha estreita, mensagens que falam sobre renúncia, entrega, sacrifício. Essas palavras aí fora não são aceitas. Porque a visão de vida desse mundo é: faça o que você tem vontade de fazer. Você é livre, viva a sua vida, dê o que a sua carne pede, faça tudo que você tem vontade de fazer. Isso é vida para muita gente. Muitos pensam estar salvando a sua vida vivendo dessa maneira, mas a Bíblia diz que estão perdendo a sua vida. Faça parte do time de Noé, do time de Abraão, homens que não fizeram o que tinham vontade, não foram para onde queriam,
mas para onde o Senhor direcionava, fizeram aquilo que o Senhor orientava. Viveram uma vida de submissão, de obediência, pagaram um preço. Paga o preço certo. Paga o preço da obediência, da submissão a Deus. Há um preço a ser pago? Há, mas há recompensa. Há recompensa. Servir a Deus implica em renúncia, em sacrifício, mas recompensa na terra e no céu. Tudo que Deus pede que você entregue, que você dê a Ele, volta em 100 vezes mais. Ele disse: se você renunciar a pai, mãe, filho, filha, tudo por amor a mim, receberá 100 vezes mais, aqui na terra e no século futuro, a vida eterna. É um preço que vale a pena. Senhor meu Deus, eu oro ao Senhor, pedindo que essa palavra, meu Pai, leve cada um aqui a fazer essa escolha, a tomar essa decisão de viver uma vida santa, separada, uma vida de entrega, de renúncia, de sacrifício, uma vida, meu Deus, onde a vontade do Senhor, o que a Tua palavra diz, prevalecerá. E essa decisão, meu Deus, vai exigir a decisão de viver para o Senhor. Implica em muitas renúncias, mas em nenhuma perda. Nenhuma perda. Ninguém dá mais que o Senhor. O Senhor é um Deus galardoador, recompensador. E não há quem tenha deixado tudo pelo Senhor que não tenha recebido 100 vezes mais. Se há pessoas, meu Deus, com a mentalidade mundana, vendo como um desperdício, uma perda de tempo, uma vida intencional, uma vida proposital, que o Senhor possa abrir a mente, abrir os olhos, libertar do engano, da cegueira. Se há incrédulos em nosso meio, meu Pai, se o Deus desse século cegou pessoas em nosso meio, que os olhos espirituais sejam abertos, que as escamas caiam, que o Senhor possa passar colírio santo agora nos olhos, que ela esteja comprando colírio agora para poder enxergar, para passar nos seus olhos e poder enxergar. Se há pessoas, meu Pai, que discernem que a chama do primeiro amor se apagou, que já não é mais o que foi um dia, meu Deus, no Senhor, que entenda que é caso de arrependimento, que precisa haver arrependimento, uma volta à prática das primeiras obras, uma volta ao primeiro amor. O Senhor não nos quer apáticos, o Senhor não nos quer sem vida, sem relacionamento com o Senhor. O Senhor não nos quer, meu Deus, apenas cumpridores de regras e obrigações. Não, não, o Senhor não quer que alguém, meu Pai, sinta peso em servir ao Senhor, mas prazer, alegria, meu Pai,
Eu oro ao Senhor para que a alegria que Davi tinha de estar na tua casa, meu Deus, a maneira como ele buscava isso, como ele valorizava isso, meu Pai, que o teu povo possa valorizar, meu Deus, que o Senhor possa ressignificar, meu Pai, as coisas dentro de cada um, meu Pai, porque quantos que já se convenceram, meu Deus, que podem manter um respeito à distância, que não querem se aproximar do Senhor, que não querem um envolvimento profundo. Quantos, meu Pai, que não se dão conta, que estão vivendo para si, vivendo uma vida egoísta mesmo dentro do Evangelho, vivendo para si, vivendo sem propósito. Desperta, Senhor. Desperta, aviva a tua igreja, o teu povo, acende a chama do primeiro amor, aquece os corações, meu Deus, tira as escamas dos olhos, troca as vestes, meu Pai, que talvez se sujaram, talvez essa pessoa, meu Deus, se perdeu, se distanciou, se corrompeu. Mas se hoje ela ouvir a tua voz e der crédito, der atenção, meu Deus, ela pode recomeçar, ela pode fazer uma risca no chão, ela pode zerar a vida dela, ela pode refazer a sua aliança com o Senhor, ela pode fazer como aquele filho pródigo, meu Deus, que voltou e recebeu roupas novas, e foi colocada uma aliança no seu dedo. O Senhor quer fazer o mesmo com pessoas que se perderam, que ela se volte para Ti, meu Pai, em nome de Jesus. E eu oro, meu Deus, para que o amor dessa pessoa pelo Senhor cresça, aumente, não diminua. O desejo de Te conhecer, o desejo, meu Pai, de se relacionar com o Senhor, cresça, em nome de Jesus. Aumenta a nossa fome, nos dê o dom da fome, Senhor, nos dê o dom da fome, que essa profecia bíblica não se cumpra nas nossas vidas, que por se multiplicar a iniquidade, meu Pai, o amor de muitos se esfriaria, está escrito, mas que não se cumpra isso em nós. Não, meu Deus, a cada dia esse amor cresça, o desejo de conhecer cresça, de honrá-lo, de servi-lo, de adorá-lo, cresça, em nome de Jesus, e que nós possamos fazer parte, meu Pai, de uma geração eleita, um povo santo, separado, um povo que não vive, não pensa, não age como todo mundo. Que aqui faça, meu Deus, que aqui, meu Deus, possamos fazer parte do time de Noé, de Abraão, desses homens, meu Deus, que se diferenciaram, que se destacaram, que romperam, que viveram com uma perspectiva da eternidade. Obrigado por esse culto, obrigado por essas palavras, meu Pai. Obrigado por mensagens como essa que chamam a nossa atenção para aquilo que realmente importa. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Não, Senhor. Que ela tenha a sabedoria e a graça para desfrutar de uma grande vida nessa terra, mas jamais perder de vista a coisa mais importante da sua vida, que é o seu nome no livro da vida, a sua salvação. Que todos saiam, meu Deus, daqui com esse foco, com esse temor, em nome de Jesus. Obrigado por esse culto, obrigado por essa mensagem, e ajuda-nos, meu Pai, a estarmos sempre prontos, preparados, meu Deus, e não sermos pegos desprevenidos. Muito obrigado por tudo que fez aqui hoje. Eu te amo e agradeço pela oportunidade. Amém.